Olá pessoal, meu nome é Adam. Sou um alcoólico em recuperação. Hoje vou ter meu relato transmitido a vocês do vídeo em inglês que foi traduzido, que hoje tem mais de 1 milhão de visualizações. Espero que os ajude e vamos lá. Primeiro, quero agradecer por me convidarem para falar hoje. É sempre uma honra e um privilégio ser chamado para participar do Alcoólicos Anônimos. No fundo, é uma responsabilidade de retribuir o que nos foi dado tão generosamente. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo. Se você está tentando o AA mais uma vez, ou se acha que isso não vai funcionar para você, ou mesmo se está aqui só por um acaso, sinto muito que tenha chegado a esse ponto. Não é que eu esteja tentando ser engraçado, mas o AA não é como uma lista de tarefas, sabe? Não cheguei ao AA porque tive um final de semana ruim, tive décadas ruins. Para muitos de nós, isso se torna uma questão de vida ou morte. Lá em Los Angeles, onde eu moro, eles distribuem fichinhas para membros com 30, 60, 90 dias de sobriedade. Acho que isso acontece em todo lugar. Eu era um daqueles que vivia pegando fichinhas. Eu tinha tantas fichas que poderia ter jogado pôquer com elas. Era um verdadeiro caos. Lembro de uma vez, a secretária de uma reunião pediu para me devolver algumas fichas. Era como se ela estivesse me dizendo: "Dá um tempo, você está exagerando." Passei 17 anos circulando pelas salas de AA e sou grato pelo amor incondicional e pela compaixão dos veteranos. Lembro que eles diziam: "E nem se dê ao trabalho de pegar fichas, garoto. Só sente lá no fundo e fique quieto." Mas eles deixaram claro que as portas do AA estariam sempre abertas e que, quando eu estivesse pronto para tomar ações, a Irmandade estaria lá para mim. Como um novato, eu sentia tanta culpa e vergonha por estar começando de novo. Eu fazia aquele encaminho da vergonha e repetidamente, e sempre pensava: em que perdedor eu sou? Por que não consigo acertar? O que há de errado comigo? E eu tinha certeza de que os veteranos estavam me julgando. Eles sempre falam para não julgar ninguém no AA, mas, sejamos francos, às vezes a gente faz apostas sobre quem vai durar ou não. Não somos tão espirituais assim. Eles falam uma coisa e depois dizem: "E fique com os vencedores." É como uma série de contradições no AA que não estão necessariamente no nosso texto básico ou na literatura. Lembro de sair da reabilitação e meu conselheiro dizia: "E Adam, não faça grandes mudanças no seu primeiro ano." Aí eu vou para o AA e meu padrinho me diz: "E você tem que mudar tudo." Então, eu pensava: mas e aquela história de não tomar grandes decisões no meu primeiro ano? Já viram o terceiro passo? E sobre não se envolver em relacionamentos no primeiro ano? Me parece uma boa ideia, ninguém sabe se funciona, mas tem uma parte que lemos chamada "E não somos santos." Eu digo às pessoas: e se você tem uma auréola, não a mostre. O que mais amo é quando dizem: "Deus não nos dá mais do que podemos aguentar." No entanto, se isso fosse realmente verdade, eu não precisaria da ajuda de Deus. À medida que fico mais tempo sóbrio, percebo cada vez mais que preciso da ajuda de Deus e do apoio de todos vocês. A palavra ajuda é a mais difícil de aceitar no AA. Para mim, foi extremamente desafiador abrir mão do controle e pedir ajuda. Minha experiência com o AA é que ele fez por mim o que eu nunca poderia ter feito por mim mesmo. Fez por muitos de nós aqui hoje o que não poderíamos fazer sozinhos, como uma irmandade e uma sociedade. E o interessante sobre o AA é que, enquanto os passos são sobre como funciona, as tradições são o porquê funciona. Durante muitos anos no AA, eu queria mudar tudo, desde o grupo que frequentava até a forma como as reuniões eram conduzidas. E eu era um novato revoltado. Mas quanto mais tempo eu passava aqui, mais eu queria manter o AA exatamente como ele é. Os passos me impedem de cometer suicídio, e as 12 tradições ajudam a evitar homicídios. Não acredita? Participe de uma reunião de serviços ou comitê. Se alguém não segue os passos, outra pessoa com certeza vai aparecer lá. E se não seguimos as 12 tradições, estamos todos ferrados querendo matar o outro às vezes. Para mim, como para muitos, quando o AA realmente se tornou uma questão de vida ou morte, eu comecei a respeitar o que estava salvando minha vida. Quer ver um pouco de drama? Se coloque entre um alcoólatra e uma bebida. Quer ver mais drama? Se coloque entre mim e o AA. Quando eu era novato, eu costumava vir para as reuniões bêbado.
E o mais engraçado é que, se você vê alguém bêbado em uma reunião do AA hoje, a primeira coisa que as pessoas pensam é: meu Deus, o que ele está fazendo aqui? Eu costumava frequentar aquelas reuniões noturnas, em Los Angeles e Hollywood, às 11h30 da noite. Ia até a loja de conveniência, pegava um copo grande, enchia de bebida e colocava um pouco de Coca-Cola por cima, e então seguia para a reunião. Tentava compartilhar meus pensamentos e fazer amigos, mas eles não achavam isso nada legal. Na verdade, eles não sabiam que eu estava desesperadamente buscando um pouco de conexão em meio ao caos. Depois de um tempo, me tornei um frequentador assíduo dos centros de tratamento. Não estou tentando vender nada aqui, mas a verdade é que, quando finalmente fiquei sóbrio, já tinha passado por tratamento 28 vezes. E não são aqueles 28 dias que você vê nos filmes, foram 28 vezes seguidas. Então, um dia, contei isso para o meu padrinho, esperando algum tipo de elogio ou reconhecimento. Algo como: uau, você deve ser um exemplo de força de vontade. Mas, ao invés disso, ele me olhou e disse: Adam, isso não te faz um alcoólatra. Eu fiquei em choque e pensei: você só pode estar de brincadeira. E ele, com toda a calma do mundo, respondeu: não, só quer dizer que você gastou $500 mil para comprar um livro do AA. O livro azul está fazendo um grande trabalho no AA, e eu não vou começar a citar páginas hoje, em algum lugar dele está escrito: e qualquer esquema que tente proteger o alcoólatra da tentação está condenado ao fracasso. O tratamento foi um ótimo lugar para me engordar para uma nova rodada, mas o tratamento nunca resolveu o problema. Eu sempre pensei que o problema era o álcool. Mas um amigo meu disse: e Adam, aquela garrafinha de uísque, aquela dose, aquela bebida, aquele fardo de 12 latas, se isso é o seu problema, você provavelmente não é um alcoólatra. E no mesmo fôlego, ele me disse: e se você, de fato, é um alcoólatra, o tipo descrito na opinião dos médicos no livro azul do Alcoólicos Anônimos, seu problema não é o álcool. Demorou uma década para eu entender o que ele estava tentando me dizer. Para mim, era óbvio que eu não conseguia viver com o álcool. Todo mundo podia ver isso desde o tempo da escola. Eu estava na 8ª série e já estava caindo de bêbado embaixo das arquibancadas, mijando nas calças e babando na mesa. Meu apelido era cadete espacial porque eu vivia no mundo da lua. Mas o aspecto maior dessa doença para mim, como alcoólatra, não é que eu não consigo viver com ela, mas que eu realmente não consigo viver sem ela, de forma feliz e bem-sucedida. O que significa para mim ser um alcoólatra é que eu tenho uma mente que sempre me leva de volta ao álcool. Uma mente desafiadora, que vai discutir sobre qualquer coisa, a qualquer momento. Você me diz que é preto, eu digo que é branco. Você me diz que é grande, eu digo que é pequeno. Você me manda ir para a esquerda ou para a direita com uma atitude e então eu te culpo para sempre, seja qual for o resultado ruim. A negação está presente em todas as minhas ações. Por isso, dizemos que a palavra negação pode ser entendida como não estou aceitando que estou mentindo. Você pode falar com um alcoólatra, mas não pode dizer muito a ele o que fazer, certo? Você não acredita nisso? Apadrinhar alguém é da minha natureza. Você pode me levar até o inferno, mas não pode me empurrar para o céu. É por isso que Bill Wilson fala sobre a tradição de atração, e não promoção. Para mim, como para muitos de nós, como alcoólatra, eu precisei vir para o AA nos meus próprios termos. Eu não poderia fazer isso por ninguém além de mim mesmo. Todas as religiões e centros de tratamento têm algo em comum. Eles mandam seus bêbados para nós. Lembro-me como se fosse ontem, o ponto de virada na minha vida. Eu estava em mais um centro de tratamento, pesando 54 quilos, morrendo de alcoolismo, estava quebrado, sem esperança e sujo. Eu tinha decepcionado todo mundo mais uma vez. Lembro daquele sentimento na desintoxicação, sentado em círculo com outros membros, e essa mulher do AA entrou na sala, fazendo CTO, que leva reuniões para prisões, hospitais e centros de tratamento. Ela se virou para todos nós e disse: e eu estou aqui para falar com vocês hoje porque já passei por isso. Naquela época, eu não acreditava em nada. Havia uma sensação de que eu estava ciente de tudo o que estava acontecendo ao meu redor. Era como estar em uma sala cheia de garotos entediados que já passaram pelo que eu estava passando. Eu pensei: e só mais uma reunião de AA. Eu vou ficar aqui o tempo suficiente para pegar um pedaço de papel que diz que eu estive aqui e depois ir embora. Então ela disse algo que eu nunca vou esquecer. Ela disse:
E a razão pela qual eu não vou te dar o presente da recuperação é porque eu não vou te roubar da sua jornada. E todos esses anos depois, eu entendo que essa jornada para a recuperação, assim como a jornada para a rendição que cada bêbado tem que percorrer, é pessoal. Sabe, eu tinha que chegar a um ponto onde minha mente estava desesperada e meu corpo estava exausto. Eu tinha que chegar ao fundo do poço. E é isso que o AA fez por mim. Me ajudou a parar de beber e a encontrar uma nova maneira de viver. E, de certa forma, eu tenho que agradecer a essa jornada, porque ela me trouxe até aqui. E eu espero que você também encontre a sua jornada e, se precisar de ajuda, lembre-se de que estamos todos aqui para apoiar uns aos outros. Um amigo meu uma vez disse que Deus pode ser visto como crescer ou morrer. Ele não foi nada suave comigo, e eu precisei chegar a um ponto em que minha mente não conseguia mais e meu corpo não aguentava mais. Muitas vezes, isso leva pessoas como eu à morte, mas no meu caso, eu parei de beber. E aí surgiu outro problema. Meu corpo não conseguia mais processar álcool e minha mente não conseguia lidar com a realidade, sempre me puxando de volta para a bebedeira. Eu percebi que ninguém poderia me dar esse presente que ela tinha falado. Era como se o álcool fosse o grande persuasor, como o livro azul descreve. Eu precisei ter um relacionamento com a bebida para chegar a um ponto de desespero total. E eu sei agora que posso escrever o dia inteiro sobre o primeiro passo, mas só quando eu bati na porta da loja de bebidas às 5 da manhã, ou pagava $100 por uma cerveja após o bar estar fechado, é que eu realmente entendi a verdade. Eu tive que ter um relacionamento com o álcool para enxergar a verdade. Se você é novo por aqui, deve saber que somos os únicos que queremos um prêmio por termos saído de um prédio em chamas. Pense bem, se você está se sentindo heróico por ter trocado uma grande noite de quinta-feira, como essa, para estar aqui, saiba que este é o único lugar na Terra onde você vai receber uma salva de palmas por tentar salvar sua própria vida. Eu joguei fora meu emprego, minha casa, meu carro, meu relacionamento, e mesmo assim, recebo uma fichinha de plástico e sou incentivado a ficar feliz com isso. Se você está pensando em beber, isso é muito melhor do que estar em um bar agora pensando em se recuperar. Bem-vindo ao AA. Se você está esperando por um milagre, adivinha? Talvez o milagre já tenha acontecido, porque você está aqui. Para mim, saber que minha mãe e minha família estão dormindo melhor hoje porque eu estou aqui vale mais do que eu poderia pagar ao AA. E a liberdade, as relações e o caminho para o sucesso espiritual que encontrei graças ao Bill e ao Bob são impagáveis. Quero dar as boas-vindas a você que está começando agora. Lembro quando eu era novato, meu padrinho me disse para comprar um terno preto. Eu perguntei por quê, e ele respondeu: bem, se você ficar por aqui no AA, vai precisar dele para muitos funerais. E ele disse algo que eu nunca vou esquecer. E se você beber novamente, pelo menos teremos algo bonito para te enterrar. Isso foi um pouco duro, mas era verdade. Hoje eu entendo que, se você mimar o alcoólatra, você acaba enterrando ele. Eu precisava ouvir a verdade sobre o alcoolismo. É fatal, progressivo e crônico. Acho que muitos usam a frase "não beba de jeito nenhum" como um mantra, mas para mim, parece que eu deveria me juntar ao time dos "nós não bebemos" e simplesmente dizer não. Mesmo quando tudo pede que eu me mantenha firme, eu apareço bêbado. Não tenho uma defesa mental eficaz contra o primeiro gole. Não consigo lembrar, como diz o livro azul, da dor e do sofrimento de uma semana ou um mês atrás. E adoro quando alguém diz: eu sou um grande usuário de drogas. Eu respondo: o álcool é minha droga de escolha. Eu não escolho não beber. Eu sou impotente. No entanto, quando estou disposto a tomar outras ações, mesmo que pareçam não relacionadas ao álcool, de repente eu ganho liberdade do álcool. E eu realmente acho que essa é a mensagem do Alcoólicos Anônimos. Falamos sobre prisões, instituições e morte. É como se fosse um combo de hambúrguer, batata frita e refrigerante. Eu faço muitos trabalhos voluntários em centros de desintoxicação, e há uma linguagem que você ouve, que chamamos de linguagem do vitimismo. Parece que não conseguem perceber que o osso da bebida se conecta ao osso da desintoxicação ou da prisão. Parece um salto gigante para eles. E eu também tive que aprender isso. É por isso que eu preciso continuar no meio disso tudo para me manter bem claro sobre a verdade na minha vida sobre o AA. Essa coisa do vitimismo geralmente começa com: eu perdi tudo. Mas eu não perdi nada. Era tudo apenas cupons de bebida para mim. Eu sei que há uma relação entre disposição e rendição.
Você já reparou como às vezes as pessoas parecem ser extremamente dedicadas ao programa de Alcoólicos Anônimos logo que entram, mas depois perdem o entusiasmo? É curioso, não é? No início, aquele que acaba de sair da desintoxicação está disposto a fazer qualquer coisa. Ele frequenta 90 reuniões em 90 dias, arranja 3 padrinhos no primeiro dia e até traz o café da nossa reunião de casa, mesmo sem ter espaço para guardar. Mas, 30, 60 ou 90 dias depois, ele pode olhar nos seus olhos e perguntar: e sério que temos que ir a reuniões todos os dias? E é aí que ele começa a dar passos para trás, tentando recuperar um pouco da sua vontade. É interessante ver como as pessoas se comportam em cada reunião. Algumas não conseguem se recuperar ou simplesmente não querem. Eu percebo que o que me bloqueia da liberdade espiritual é outra forma de negação. Falar sobre admissão é fácil, mas o oposto da admissão, para mim, é negação. E há 2 tipos de negação: a negação do problema e, mais importante, a negação da solução. Eu costumava achar que o plano de ação, os passos e o roteiro para o sucesso espiritual que aprendemos no AA não funcionariam para mim, só porque não foi ideia minha. Parece familiar? Eu realmente precisei entender o que significa disposição. Para mim, a disposição é a relação entre o ato de render-se e o estado de rendição. O ato de render-se é o que me fez voltar ao AA repetidamente como novato, mas o estado de rendição é algo completamente diferente. É como ver um cisne deslizando pela água calma. É bonito, sem esforço e gracioso, mas você sabe que, por baixo da água, o cisne está remando com força. Se você é novo, talvez não tenha reparado, mas temos um capítulo no livro azul chamado E Ação. Não temos um capítulo sobre sentimentos. Não conte isso ao seu terapeuta, mas também não temos um capítulo sobre sofrimento. Às vezes, ouvir alguém reclamar em uma reunião pode ser irritante, e eu sempre pensei: e arrume um emprego. Para mim, e para muitos de nós, a disposição para agir no AA veio de fazer coisas em que eu não acreditava. Meu padrinho e meu grupo me pediram para deixar de lado tudo o que eu achava que sabia sobre os 12 passos e sobre Deus para que eu pudesse ter uma nova experiência com isso. Tudo o que eu achava que sabia sobre Deus, sobre mim mesmo e sobre os outros precisava ser deixado para trás. Se você somar essas 3 relações, Deus, eu mesmo e os outros, o resultado é simples: desintoxicação. Na comunidade terapêutica, há uma ciência chamada terapia cognitivo-comportamental, que é cara. No AA, é muito mais barato, e é resumido em uma frase: e você não pode pensar em viver direito, mas pode viver de uma forma certa e, eventualmente, pensar corretamente. Muito simples: traga o corpo, a mente seguirá. Para mim, foi extremamente difícil porque eu não conseguia abandonar minhas antigas ideias. Tive que aprender a deixar de lado um sistema de crenças que eu construí desde a infância. E é interessante notar que temos um círculo e um triângulo no AA, que representam os 3 legados: recuperação, unidade e serviço. A experiência me mostrou que esse triângulo se traduz em 3 ações específicas para mim: contribuir, pertencer e aprender. Contribuir é serviço, pertencer é unidade e aprender é descobrir e descartar o que está me bloqueando. Quanto mais eu permanecia no centro desse triângulo e tomava essas ações simples, mais me sentia querido, necessário e amado em todas as áreas da minha vida. Se você é novo, não podemos te dar isso sem que você tome ação. Eu não pude experimentar isso até que estive disposto a agir de uma maneira que eu não acreditava. É simples: se eu levantar pesos todos os dias, vou ficar mais forte, independentemente de como me sinto sobre isso. O que eu penso e essas ações simples no AA acabaram mudando minha percepção. Por toda a minha vida, eu baseava tudo em como me sentia. Eu não me sentia bem para trabalhar, para ficar na frente, para assumir compromissos, para ser responsável. No AA, eu precisei inverter esse processo. Tomando ações, minha forma de pensar e, eventualmente, meus sentimentos mudaram. E é assim que funciona. Se você é novo, eu gostaria de poder te dar isso, mas, como tudo o mais, eu tive que tomar a ação necessária por mim mesmo. Falamos sobre esse processo o dia inteiro, e se você não experimentou isso, realmente não entenderia por que fazemos o que fazemos. É por isso que algumas pessoas ficam surpresas, e eu não posso acreditar que você voltou a esse assunto. Falando sobre hospitais e instituições, o CTO, eu faço muito trabalho nessa área. Sabe por quê? Porque eu já passei por todos os lugares possíveis. Um dos compromissos que eu tenho na administração de veteranos do Exército,
e que tenho há anos, é uma das melhores ilustrações da rendição que já vivi. Quando você entra em uma sala cheia de soldados, com uns 150 homens, e começa a falar sobre rendição, o que acontece? A sala fica em completo silêncio, especialmente entre os fuzileiros navais. Se você já assistiu à rendição de um soldado na CNN, a ilustração é perfeita. O soldado coloca lentamente sua arma no chão, senta na beira da estrada e espera alguém lhe dizer o que fazer. Quando há 40 fuzis apontados para sua cabeça, ele não joga a arma de qualquer jeito. Ele não olha para a arma enquanto a coloca no chão, porque se olhar, será morto. Então, eu me pergunto, estou olhando para trás para o álcool? Estou olhando para a magia que uma vez encontrei na bebida? É essa a recordação e o desejo persistente que Bill Wilson menciona? É interessante porque, para mim, olhar para o passado é como estar na sala de aula do ensino médio, 25 ou 30 anos depois, com as meninas indo embora, as luzes apagadas e a sala vazia e escura. Estou sozinho naquela sala, dizendo: e onde está a festa agora? Não há mais zoeira onde eu costumava beber. Falamos sobre como o pior dia sóbrio é melhor do que o melhor dia bebendo. E eu penso sobre aqueles momentos em que a vida parecia mágica. Como alcoólatra, estou disposto a dar minha vida para recapturar e recriar aquela magia. É quase como se o mágico de Oz nunca tivesse dado nada ao homem de lata que ele já não tinha. O que estou tentando colocar em mim que já não está lá? Porque essa ideia pode me matar. Há um cara chamado Dr. Harry Tebow, que você pode pesquisar na internet. Ele não é um estranho, e é um dos colaboradores de nossa literatura original. Tebow fala sobre a diferença entre conformidade e rendição. Conformidade, por definição, é cooperação sem acordo. Eu tenho estado em conformidade com o AA por anos, fazendo isso para viver sóbrio, para o sistema judicial, para o Departamento de Liberdade Condicional, e assim por diante. Mas o conceito de rendição, como o soldado que coloca sua arma no chão, é incondicional. Se você é novo, para mim, eu precisava ver que não poderia haver reservas. Eu precisava chegar ao AA nos meus próprios termos. Isso é liberdade. Dizemos que a liberdade é outra definição para não ter mais nada a perder. Eu não tinha mais nada a perder, e chegou a um ponto em que era uma questão de vida ou morte para mim. Eu eventualmente cheguei a esse lugar e consegui ver a verdade. Se você é como eu, como alcoólatra, o medo não vai manter alguém como eu sóbrio. O medo não funciona. Seria um terceiro golpe, viver na rua, ser sem teto, perder minha carreira, jogar fora minha educação, perder minha família. O medo não funcionou para mim. O livro azul fala sobre o bebedor problemático e ilustra o bebedor problemático como alguém que pode parar ou moderar, dado um motivo suficiente. Há uma grande diferença entre um bebedor problemático e um alcoólatra. Pense nisso. Se você coloca um bebedor problemático e um alcoólatra em uma cela por dirigir embriagado, você tem duas filosofias completamente diferentes. O bebedor problemático está sentado em um lado da cela, batendo na mesa e pensando: em por que eu bebi aquela quinta cerveja? Eu sabia que não devia ter bebido tanto. Por que eu bebi tanto ontem à noite? O alcoólatra, por outro lado, está do outro lado da cela pensando: em por que eu peguei aquela rodovia onde estavam os policiais? A esposa do bebedor problemático pode dizer: querido, se você não parar de beber, eu vou embora. O bebedor problemático melhora, não bebe mais em casa, bebe escondido às vezes em outros lugares. Mas se minha mulher me disser: querido, se você não parar de beber, eu vou embora, e daí eu já começava a pensar na vida de solteiro. Olha a diferença. Eu comprometi lentamente tudo para continuar bebendo. E se você é novo no AA, minha experiência diz que a máxima deve ser verdadeira e recíproca. Se algo fica no caminho da minha recuperação, eu coloco fora da minha vida. Lembro da primeira vez que disse isso em uma partilha. Lá estava ela, no fundo da sala, dizendo: querido, você não parece um alcoólatra. Oh meu Deus, você não vai falar de novo? É fim de semana, por que você precisa ir a todas essas reuniões? Oh meu Deus, esse seu programa está atrapalhando o nosso relacionamento. Você já ouviu isso também, não é? Teve uma vez que era dia de ações de graças, era a noite de conhecer os pais dela. Eu estava à cabeceira da mesa, com ela e sua família adorável. Ela trouxe um vinho exótico e disse: querido, você pode tomar um copo de vinho. Oh, vai, só um copo, é um vinho natural.
Você deve ser capaz de compreender a complexidade das relações e a importância de manter o foco na recuperação, mesmo que isso signifique afastar-se de pessoas ou situações que possam te atrapalhar. Tenho padrinhos que pagam mais em impostos do que eu ganho o ano inteiro. Eles têm carreiras enormes e programas pequenos de AA. Nunca vi um deles resistir ao teste do tempo aqui. Então, o que eu faço para viver? Ficar sóbrio. E o que eu faço para ganhar dinheiro? É outra questão. Se eu misturar essas duas coisas, estarei de volta em algemas. Se eu misturar essas duas coisas, estarei de volta em uma sala de emergência ou em um episódio duplo, algemado a uma maca em uma emergência. Já estive lá. Qualquer coisa que eu coloque à frente do AA, eu acabaria construindo o AA ao redor da minha grande vida. À medida que minha vida se expandia, o AA se tornava mais inconveniente. O que eu precisei fazer para ficar aqui e realmente prosperar foi construir minha vida ao redor do AA. Se você está aqui se sentindo como se estivesse de fora olhando para dentro, talvez você esteja. Eu precisei realmente pensar sobre isso. Eu estava realmente comprometido com um grupo de apoio? Aquele triângulo, recuperação, unidade e serviço. Minha cabeça, meu coração e meus pés precisavam estar indo na mesma direção. Minha cabeça é o inventário, meu coração é o serviço, e meus pés são as reuniões. Estar no meio disso é diferente de estar apenas no AA. É como a diferença entre estar dentro de um submarino e estar em cima de um submarino. Quando o submarino afunda, você descobrirá se está dentro dele ou não. O livro fala sobre os momentos baixos e se você sobreviverá a esses momentos baixos. Para mim, o autoconhecimento não vai me consertar. Eu já estive em todas as aulas de prevenção de recaída conhecidas pelo homem. Apesar de ter tentado todos os tipos de terapia disponíveis para superar meus problemas, eu acabei em uma situação extremamente ruim e degradante em uma espécie de Cracolândia em Los Angeles, bêbado, babando com uma garrafa de uísque. Eu me senti separado, diferente e sozinho mais uma vez. Se você acha que isso é doloroso, o que é pior é estar nesta sala hoje à noite, sendo um verdadeiro alcoólatra e não trabalhando os 12 passos. Pode ser pior vir a reuniões tarde, sair cedo, não ter compromissos, não ter um padrinho, não estar de serviço. Isso é pior porque não há anestesia. É muito interessante porque sempre falamos sobre a pessoa nos primeiros 30 dias e temos esses momentos e marcos de reconhecimento. Primeiros 30 dias, 60 dias. Deveríamos ter um momento de reconhecimento para a pessoa nos últimos 30 dias. Pense nisso. Você sempre pode identificá-los. Pergunte a eles como estão, e eles dirão: "E estou bem." E eu fico pensando: realmente? Por que você não faz esta reflexão? É uma tragédia, porque você sempre fica sabendo depois. Lembra daquele cara que costumava sentar na frente? Ele foi para casa e se matou, fez uma overdose, ou acabou com a terceira prisão. Eu não quero estar nos meus últimos 30 dias assim. Eu sei o que é estar em uma reunião do AA e sentir como eu estou em meus últimos 30 dias. Você ouve pessoas dizendo em todos estamos à mesma distância de uma bebida, mas eu não acredito nisso. Você acha que alguém com 4 ou 5 compromissos, trabalhando com pessoas novas, com um grupo de apoio e um padrinho está na mesma distância de uma bebida que alguém que não faz nada? Não estou falando de quem está apenas na primeira fila das reuniões. Toda a minha vida, eu estava a uma decisão de distância de uma bebida, e hoje, entre mim e essa decisão, há um mundo chamado Alcoólicos Anônimos. É sobre compromisso, tradição, pessoas como você, salas como esta e um poder superior amoroso no meio de tudo isso. Nós falamos sobre por que a grama parece mais verde do outro lado. É porque estão regando-a. Eu não entendia essa relação e me vi novamente em uma aula de prevenção de recaídas, aprendendo sobre meus gatilhos. Lembro-me de dizer ao meu padrinho que eu tinha um diploma quando cheguei ao AA, esperando que ele ficasse impressionado. Mas ele respondeu na lata: "Sabe, Adam, termômetros também têm graus. E sabe onde eles enfiam esses graus?" Ele foi bem grosseiro e insensível aos meus sentimentos. O conhecimento é necessário para ganhar a confiança de um novo membro onde ninguém mais conseguiu, onde o clérigo não conseguiu, onde o terapeuta não conseguiu, onde o conselheiro de drogas e álcool não conseguiu, onde o departamento de condicional não conseguiu. Outro alcoólatra conseguiu ganhar minha confiança porque ele viveu e sentiu como eu, não apenas com uma bebida na mão, mas mais importante, com alcoolismo não tratado. Outra pessoa conseguiu ganhar minha confiança quando falamos sobre ressentimento, egoísmo, desonestidade e medo.
E a coisa mais maravilhosa que eu ouvi no AA foi sim, eu também. E, de alguma forma, através desse processo, percebi o quanto somos realmente semelhantes. Era simplesmente isso. O processo de outro alcoólatra trabalhando comigo e eu trabalhando com alguém é que eu vi que todos esses instintos e defeitos que falamos são uma parte natural de ser humano. As coisas das quais eu me envergonhava, esses defeitos, são comuns. O que eu faço é, coloco a bebida de lado e pego o garfo. Isso é glutonaria. Aí estou eu, na frente do espelho, chorando e dizendo: em Deus, não posso viver assim. Passos 6 e 7. Então, o que eu faço? Coloco o garfo de lado e pego o cartão de crédito. Agora vou corrigir o que fiz com o garfo. Estou em lipoaspiração, comprando roupas para cobrir o que fiz com o garfo. Depois vou à falência, de joelhos em passos 6 e 7, dizendo: em Deus, não posso viver assim. Então, coloco o cartão de crédito de lado e começo a agir nas reuniões. Não posso ir a essa reunião novamente. Adoro, existem 400 programas de 12 passos, todos idênticos, exceto pela primeira metade do passo 1. E minha experiência é que é muito fácil para mim jogar venenos diferentes na primeira metade do passo 1 e nunca realmente enfrentar o problema. Fiz isso repetidamente. E o que meu livro diz é que, quando nos endireitamos espiritualmente, nos endireitamos mental e fisicamente. Então, eu amo isso. Você entra no AA e encontra todas essas outras coisas acontecendo. Você tem alcoólatras, adictos alcoólicos, e adictos de drogas que são piores do que todos nós. Minha experiência com o AA hoje é que, se não temos um problema comum, não temos uma solução comum. O álcool, na minha mente, sempre me leva de volta à bebida. O autoconhecimento não funciona para mim. Você nota que no final dessas reuniões não dizem e continue voltando. Funciona se você souber. Dizem e funciona se você trabalhar. E minha experiência é que esses princípios só funcionam através da aplicação e prática, e não pensando neles. Eu sempre pensei que insanidade era fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. Não é isso que eu experimento no AA. Veja, a insanidade que eu conheço é fazer a mesma coisa sabendo exatamente o que vai acontecer e ainda assim fazê-la. Pelo menos a outra insanidade, a de esperar resultados diferentes, tem alguma esperança. Mas eu sei exatamente o que vai acontecer e faço assim mesmo. Isso aponta para o que realmente significa ter perdido o poder de escolha. Não quero ofender ninguém, mas para mim, pegar uma bebida é como ter relações com um gorila. Se você tiver relações com um gorila, não acaba até que o gorila diga que acabou. E mesmo quando você coloca o gorila de volta na jaula, ele ainda olha para você com aqueles olhos carinhosos, lembrando de como foi a relação. É horrível, mas é assim que minha mente funciona. Sempre vivi na ilusão de que não havia problemas. Pensava que os outros eram os errados, enquanto eu estava no caminho certo. Minha mente sempre me leva de volta à bebida. E a verdade é que eu preciso encontrar algo para resolver esse problema espiritual, ou estou condenado. Minha mente sempre volta para a bebida e, eventualmente, eu tive que perceber que o problema não é só a bebida, mas a maneira como minha mente processa a realidade. Muitas pessoas vêm para o AA e, assim que param de beber, sentem que se encaixam. O livro fala sobre como, para um alcoólatra, a verdadeira mudança acontece depois de parar de beber. A diferença entre o antes e o depois não é só sobre beber, mas sobre a transformação interior. Quando as pessoas chegam ao AA e param de beber, tudo parece melhorar para elas. Elas se encaixam, a carreira as acolhe de volta, vão a reuniões uma vez por ano, nunca trabalham os passos, e suas vidas melhoram consistentemente. Isso não é o que experimentei. Minha experiência é diferente. Sempre que eu paro de beber, a primeira coisa que me dizem é: e você precisa de medicação. Por que você está tão irritado? O que há de errado com você? Por que você não consegue ficar parado? Quando não estou bebendo, tenho um conjunto completamente diferente de problemas. Estes problemas estão descritos na página 52 do livro azul. Quando não estou bebendo, tenho medo de miséria e depressão, não consigo controlar minha natureza emocional, não consigo gerenciar meus relacionamentos pessoais. Isso soa familiar? Quando não estou bebendo, me sinto inútil para os outros, estou cheio de medo e basicamente infeliz. Isso se manifesta para mim em alcoolismo não tratado como não me encaixar, não fazer parte, sentir que todos estão no meu caminho, que a vida não é justa, que não me valorizam,
que não me pagam o suficiente, que ela está me traindo. Eu bebo, e então, algo mágico acontece. Tomo uns gole e intuitivamente sei como lidar com situações que antes me confundiam. Dê-me mais algumas bebidas e a insegurança econômica e o medo das pessoas desaparecem. Estou comprando bebidas para todo o bar e até passando o cartão de crédito parcelado no bar. Não só você fica mais bonito, como eu também fico melhor. Com um pouco de cachaça, compreendo o que é serenidade e conheço a paz. Com um pouco de cocaína, quero começar um negócio com você. Se você está rindo disso, algo está realmente errado, porque isso não acontece com um bebedor normal. O álcool é classificado como um depressivo para 9 em cada 10 pessoas que o consomem. No entanto, ao beber, sinto-me estimulado. Isso me faz corporal e mentalmente diferente. Não é a quantidade que eu bebo ou a frequência, mas o efeito produzido pelo álcool em mim é tão evasivo que eu não consigo dizer a diferença entre o verdadeiro e o falso. Ele faz tanto por mim que eu não me importo com o que está fazendo comigo. Isso é algo que os não-alcoólatras não entendem, porque o álcool não tem esse efeito mágico sobre eles que faz com que se sintam clarividentes e intuitivos. Eles se surpreendem quando eu bebo de novo, achando que eu não devia. Eventualmente, ao olhar para as promessas, percebi que o álcool fez por mim o que eu não consegui fazer por mim mesmo. No fim das promessas, disse que percebemos que Deus pode fazer por nós o que não conseguimos fazer por nós mesmos. Não é verdade que o álcool fez por nós o que não conseguimos fazer por nós mesmos? Se isso é verdade, então há uma relação entre Deus e o álcool. Você pode ver isso pela substituição nas promessas. Se você for aos bairros mais pobres deste país, onde tudo foi queimado, e nas favelas há apenas duas coisas que se destacam: igrejas e lojas de bebidas. Sabe por quê? Porque ambas oferecem esperança. Para alguém como eu, a esperança não importa até que eu me sinta completamente desesperado, até que eu tenha queimado minha vida até o chão e tenha esgotado todos os meus recursos. Da faculdade de renome ao presídio, do condomínio de luxo à praça pública, não importa. Essas palavras mostram que o vício não faz distinção. Ele não se importa com seu nível de escolaridade, sua posição social ou sua conta bancária. Ele pode atingir qualquer pessoa, em qualquer lugar. Para mim, a luta foi uma montanha-russa de altos e baixos. No começo, o álcool parecia ser meu melhor amigo, um escape fácil para os problemas do dia a dia. Mas, com o tempo, esse amigo traiçoeiro começou a revelar sua verdadeira face. Cheguei ao ponto em que minha mente não podia mais suportar a obsessão constante pela próxima bebida, e meu corpo estava à beira do colapso. Eu tinha duas opções diante de mim: seguir até o fim amargo, um caminho que prometia dor, destruição e possivelmente a morte, ou aceitar a ajuda espiritual que me foi oferecida. A decisão não foi fácil. Admitir que precisava de ajuda foi um golpe no meu orgulho. Mas ao me abrir para a espiritualidade, encontrei forças que nunca soube que tinha. O apoio dos outros e a conexão com um poder maior me guiaram pelo caminho da recuperação. Hoje, compartilho minha história para que outros possam ver que, independentemente de onde você esteja ou de onde veio, a ajuda e a recuperação são possíveis. Não importa se você estudou em uma faculdade de renome ou se esteve no presídio, se você vive em um condomínio de luxo ou descansa na praça pública. O que importa é a escolha de buscar um caminho melhor e aceitar a ajuda que está disponível. Um amigo meu disse que a definição de inferno é se Deus mostrasse todas as coisas que você poderia ter realizado se apenas tivesse acreditado em si mesmo. E se você é novo e não consegue entender isso, acredite em si mesmo esta noite. Acredite no Alcoólicos Anônimos. Acredite na consciência coletiva deste grupo, desta irmandade, desta sociedade. Bill Wilson foi, segundo a revista Time, responsável pelo maior movimento social do último século. Suspeito que esse movimento tenha impactado entre 40 e 50 milhões de pessoas. Eu realmente tive que começar a olhar para o que isso é. Alguém disse melhor do que ninguém: o verdadeiro problema não é o álcool, mas a separação consciente de Deus. E ele aponta para o 11º passo, onde você vê a solução: o contato consciente com Deus. Para mim, essa ponte do passo 2 ao 11 é formada pelos passos 4 a 9. Talvez o que eles deveriam dizer no AA é: raramente vimos uma pessoa falhar que tenha feito os passos 4 a 9. Raramente vimos alguém fazer os passos 4 a 9. Eu entrei no AA e fiz os passos 1, 2, 3, bebi, 1, 2, 3, bebi, 1, 2, 3,
entreguei minha vontade e minha vida a qualquer coisa, menos aquilo que resolveria o problema. A única coisa que pessoas como nós fazem com moderação são os passos. Demorou um tempo para eu entender o que era a separação consciente de Deus, e é muito simples. Eu não queria rezar. Sabe por quê? Eu não queria que Deus descobrisse onde eu estava. Isso é tudo. Então, se você é novo, temos um capítulo no livro azul chamado E Agnósticos. Notou que não temos um capítulo chamado Em Crentes? Há um poema em Notre Dame que diz: eu vi meu Deus, eu não pude ver. Eu vi minha alma, eu não pude libertar. Eu vi meu irmão e encontrei os três. E é por isso que falamos sobre nada garantir imunidade contra beber mais do que o trabalho intenso com outros. É ajudando outro alcoólatra, olhando para trás em minha comunidade, que eu vejo a mim mesmo, minhas deficiências, meus defeitos, minhas esperanças, minha salvação. Para mim, esta é a única prisão onde a chave está dentro. É por isso que falamos sobre o AA ser a última solução. Até eu ter falhado em todos os outros recursos, não vou vir aqui e fazer essas coisas. Eu seguia até os passos e estava bêbado, mas para muitos de nós, a doença nos mata todos os dias e não nos enterraríamos, e eu continuava voltando a essas duas escolhas: seguir até o fim amargo ou aceitar a ajuda espiritual. E para fazer isso, eu tive que eventualmente me livrar das ideias antigas que estavam bloqueando meu caminho. Eu tinha uma série de relacionamentos condicionais com esse poder. Wilson fala sobre ser o ator tentando ser o diretor, tentando organizar a coreografia, as luzes, o cenário e todos os atores. Se todos fizessem o que eu quisesse, a vida seria ótima. Você já percebeu que quando um alcoólatra não está tendo um bom dia, quando não está conseguindo o que quer, ele age como uma criança de 5 anos com a cara de um adulto? Oh, você não acredita nisso? Experimente atravessar um deles. Nesse jogo da vida, eu, o ator, tinha assumido o papel de diretor. Dei a Deus um papel na minha peça, mas quando ele não atendia às minhas expectativas limitadas, eu me distanciava desse poder. Coloquei rótulos em Deus, como se fosse algo simples e previsível. Deus pode mover montanhas, mas é melhor você levar uma pá. Eu tinha um sistema de crenças que me mantinha afastado de Deus, uma mentalidade que me impedia de ver a verdadeira essência desse poder superior. Eu digo aos meus companheiros de jornada: não reze por coisas superficiais. Deus não é um gênio da lâmpada. A verdadeira conexão espiritual vai além dos desejos mundanos. É sobre encontrar força, propósito e direção, independentemente das circunstâncias. Eu sabia que iria ofender algumas pessoas esta noite, mas a verdade é que, ao enfrentar e me livrar das coisas dentro de mim e do sistema de crenças que me bloqueava, comecei a encontrar liberdade espiritual. É tão simples. É como quando perguntaram a Michelangelo como ele fez a estátua de Davi, e ele respondeu: eu nunca fiz a estátua de Davi. Eu apenas retirei tudo que não era Davi, e lá estava ele. Assim como Michelangelo, percebi que a verdadeira liberdade espiritual não está em adicionar mais coisas à nossa vida, mas em remover o que nos impede de sermos quem realmente somos. Ao deixar para trás crenças limitantes e comportamentos autodestrutivos, encontrei uma clareza e uma paz que nunca tinha experimentado antes. A liberdade espiritual estava sempre ali, esperando para ser descoberta, assim como Davi estava dentro do mármore, esperando para ser revelado. É um exemplo simples, mas é verdade para mim. Se você disser a uma criança de 5 anos, e eu quero que você vá ao seu quarto e arrume-o, e você acha que ela quer fazer isso? Diga à mesma criança: e eu quero que você vá ao seu quarto e jogue tudo o que é velho fora, e nós compraremos coisas novas para você. E quanto tempo isso vai levar? Se você é novo, não se prive. Não acredite que isso é tudo o que há no AA. Se você ficar em um galinheiro por 20 anos, adivinha? Você não vai se tornar uma galinha. Eu não entendia que, a menos que eu seguisse esses passos testados pelo tempo, a menos que me livrasse das coisas em mim que estavam me bloqueando, nunca realizaria o despertar espiritual que Wilson estava falando. E, à medida que me tornei disposto a olhar para isso mais uma vez, me juntei a um grupo de pessoas no AA que realmente sabiam como me levar por esse processo e mostrar que havia muito mais aqui do que apenas estar nessas salas. Era muito mais do que apenas sobrevivência. Meu padrinho me perguntou: e Adam, o que você quer do AA? E eu respondi: bem, eu cresci em Malibu. O que eu quero é um iate e um jato particular. Eu estava sendo honesto, tentando dizer o que eu queria. Porque eu sempre quero saber o que posso ganhar, sou um tomador, ele disse. E Ada,
Se você trabalhar os passos 4 a 9 e viver consistentemente os passos 10, 11 e 12, o que você vai obter é uma mente tranquila e um coração amoroso. E eu olhei para ele e perguntei: para que eu quero isso? Mas você sabe qual é o oposto de uma mente tranquila, certo? É uma mente que não para de falar. É uma mente que está acordada às 3 da manhã te dizendo que você é um perdedor, que você está gordo, que o trabalho que você tem está prestes a te demitir. É a mente que está dizendo agora mesmo que seu parceiro está te traindo enquanto você está aqui. É a mente que está acordada 5 minutos antes de você todas as manhãs dizendo que você não precisa do AA. E qual é o oposto de um coração amoroso? É um coração vingativo, um coração preconceituoso, um coração ressentido. Durante toda a minha vida, eu estava crucificado entre 2 ladrões, ontem e amanhã. Ontem, eu tinha culpa, vergonha e remorso, e amanhã, eu tinha medo, ansiedade e preocupação. O produto dos passos para mim é que eu fico presente, e assim, me libero desses 2 ladrões. O inventário de ressentimentos é pegar um evento do passado, revivê-lo, revelá-lo e reencená-lo em todas as áreas da minha vida. Olhar para o futuro, a especulação sobre o que vou perder ou o que não vou conseguir, e estar livre disso. Nossos espíritos são quase como um corpo d'água. Quando estão perfeitamente calmos, eles refletem melhor os céus. Eu sei como chegar lá com uma garrafa de bebida, mas minha experiência mostra que, a menos que eu encontre aquele senso de conforto e tranquilidade que encontrei no álcool através deste processo, não há como eu ficar aqui. Você tira o amor da minha vida e não me dá algo melhor, e eu sou um homem morto. E eu acredito que é isso que o Alcoólicos Anônimos e este plano de ação, este processo e este programa fizeram por mim, e eu nunca poderei pagar ao AA por isso. Para concluir, se alguém fizesse a mim o que eu fiz a mim mesmo, eu odeio dizer isso, mas eu os mataria. Se alguém fizesse a mim o que eu fiz aos outros, eu os mataria. E então, eu venho a esses grupos e você quer que eu reze? Eu achava que Deus estava observando aqueles 3 relacionamentos, com Deus, com eu mesmo e com os outros. Eu estava falido nessas 3 áreas, como disse no início. Se você realmente olhar para os 12 passos, por design, os passos resolvem esses 3 relacionamentos. Os passos 1 a 3 recriam e desenvolvem um relacionamento com Deus. Os passos 4 a 7 recriam e desenvolvem um relacionamento com eu mesmo. Os passos 8 e 9 recriam e desenvolvem um relacionamento com os outros. É simples. O passo 10 mantém meu relacionamento com eu mesmo, o passo 11 mantém meu relacionamento com Deus, e o passo 12, através do serviço, mantém e desenvolve meu relacionamento com os outros. Assim, saindo dos passos, eu sou capaz de viver em harmonia nesses relacionamentos básicos e fundamentais. Havia um grande mestre espiritual que foi perguntado: em qual é a coisa mais importante de todos os seus ensinamentos? Ele respondeu: e ame a Deus com todo o seu coração, ame o seu próximo como a si mesmo. E se Deus te assusta fora dessas salas, não se preocupe. Se você é um verdadeiro bêbado, a bebida vai te assustar de volta para cá. Voltando àquelas 2 escolhas, eu tenho que olhar para essa verdade na minha vida. Nos passos 1 a 3 eu entrego, nos passos 4 a 7 eu limpo, nos passos 8 e 9 eu compenso, e nos passos 10, 11 e 12 eu mantenho. Como resultado disso, sou capaz de navegar ao redor do drama, combinar calamidade com serenidade, manter-me em boa condição espiritual e voltar à minha comunidade para ajudar outro bêbado. Veja, há apenas 3 orações nesta vida. Em Deus, ajude-me, é a que nos trouxe para esta sala hoje à noite. É Deus, me dê, é que é uma grande distração. E a oração que nunca dizemos é Deus, use-me. E eu agradeço a você e ao comitê e a todos aqui por me usarem esta noite para carregar uma mensagem para talvez apenas uma pessoa, e eu serei eternamente grato por isso. Uma das partes da palavra espiritual é ritual, e eu tenho que olhar para essas coisas simples e não relacionadas que me ensinaram no Alcoólicos Anônimos, que realmente me deram essa liberdade. Uma das histórias mais antigas no AA é realmente um exemplo de como isso funciona para mim. Sobre um garotinho de 5 anos. O pai dele, que é contador, está tentando pensar em uma forma de ocupar o garotinho. O que o pai faz é pegar um mapa do mundo, aqueles mapas maravilhosos da National Geographic. O pai rasga o mapa do mundo em 50 pedaços, dá ao filho um pouco de fita e diz: e eu quero que você coloque isso de volta junto. O pai diz: e eu quero que você coloque esse mapa do mundo de volta e, quando terminar, nós vamos brincar. E ele pensa que vai levar 1 hora para o garotinho. Finalmente, aliviado,
O garotinho volta em 3 minutos com o mapa do mundo todo montado e perfeito. O pai diz: "E isso é impossível. Eu tenho 50 anos e não consigo fazer isso. Como você conseguiu?" E o garotinho responde: "E você sabe, pai, no verso do mapa do mundo havia uma imagem de um homem. Eu só coloquei o homem de volta e o mundo inteiro se ajustou." Se você é novo, essa é a tecnologia espiritual do Alcoólicos Anônimos para mim. Reconstituir o homem, 1 a 3 com Deus, 4 a 7 com eu mesmo, através do inventário, 8 e 9 com os outros, através dos concertos, e manter, desenvolver e crescer nesses 3 relacionamentos simples, 10 com eu mesmo, 11 com Deus e 12 com os outros. E através desse processo, eu recebi uma liberdade que eu nunca poderia ter imaginado. Sabe, eu costumava ouvir as pessoas dizerem que são grandes alcoólicos e eu queria vomitar. Mas o que eu entendi sobre a doença do alcoolismo é que essa é a única doença, quando tratada, que deixa o sofredor em uma posição melhor do que se nunca tivesse tido a doença. E eu só descobri isso me envolvendo no serviço e deixando com que Deus me usasse. Obrigado pela oportunidade de compartilhar. Desejo mais 24 horas de sobriedade e serenidade a todos. Fiquem com Deus.